Eu queria compartilhar com você uma reflexão, por isso que eu peço que você compartilhe, né, esse tempo. Aí vai ficar gravado, então depois você compartilha para que outras pessoas possam ser abençoadas. Mas eu queria que você pudesse meditar num texto. Eu vou falar parte dele, é um texto longo, mas eu vou falar parte dele para que a gente possa refletir e fazer as devidas aplicações, tá bom? Eu vou ver aqui com você o texto de 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8. Logo depois desse tempo de louvor e de adoração. Amém? Deus continue abençoando você. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza
O mundo nos pede respostas, as pessoas nos pedem respostas. Todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer isso que está acabando com a gente. Isso vira conversa nas rodas. Como é que ele vai fazer? Agora não tem mais jeito. De certa forma as pessoas até se alegram. A verdade é que nós não temos essa resposta, porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer. Nós só temos uma certeza: Ele vai fazer um milagre na nossa vida, e nós vamos viver coisas tremendas em nome de Jesus. A única resposta que nós temos para as pessoas é essa resposta aqui, ó. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento.
Eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Que tempo maravilhoso de estarmos na presença do Senhor, participando e não apenas assistindo. Por isso que eu coloquei o nome desse tempo como refletir. A gente precisa ter um tempo de reflexão, e não um tempo de ficar assistindo cultos, lives por aí, mas um tempo realmente da gente refletir acerca da palavra do Senhor no nosso contexto. A gente aqui na Igreja Nazareno Caruaru tem estado muito feliz porque Deus tem proporcionado tempos preciosos. A gente tem visto que a igreja tem amadurecido em meio a tantas adversidades, e é maravilhoso saber que você faz parte desse tempo. Como eu tinha dito, queria ler para você, 1 Samuel 13:8, e depois eu vou ler um outro texto e você pode estar acompanhando comigo. 13:8 diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui holocaustos e oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, e saiu ao encontro de Samuel, Saul, para o saudar. Samuel perguntou: O que é que você fez? O que é que você fez, Saul? Respondendo Saul, disse: Vendo que o povo estava se espalhando, e que tu não vinha no dia combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmais, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra a minha Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já não agora subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Veja que situação Saul se colocou. Mas eu quero ler para você um outro texto que também está em 1 Samuel, que é a continuação disso. 1 Samuel capítulo 15 agora. Capítulo 15, a partir do versículo... deixa eu ler para você, a partir do versículo 10. Diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo... 1 Samuel 15, 10 agora, tá? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, ou seja, ficou triste, e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou para si um monumento, e dando a volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Saul saudando, E diz assim: Executei as palavras do Senhor. Então, veja o versículo 14. Disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é esse nos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? Para que a gente possa contextualizar, vamos dizer que esse versículo 14, Samuel disse assim:
que barulho é esse que eu estou ouvindo, tá? Ele vai falar de dois tipos de animais, no caso das ovelhas e dos bois, né? Balido de ovelhas e mugido de bois, mas lembra só do contexto de barulho. O primeiro texto que a gente leu, que era 1 Samuel capítulo 13 e 8, fala de uma situação em que Samuel vai repreender Saul, justamente porque Saul, vendo que Samuel demorava para que iniciasse a batalha, para que eles pudessem avançar contra os filisteus, precisava da consulta, né, ao Senhor, né? Trazia-se nesse contexto a história sacerdotal, mas também existia o sacerdote. Samuel era sacerdote, era juiz e profeta, né? E aí Samuel ele tinha combinado, né, a Bíblia diz isso, alguns dias que ia chegar lá, né, nesse tempo, só que estava demorando, né? A palavra diz isso lá no capítulo 13, estava demorando. E demorando ele, Saul confessa no seu coração que justamente por causa da demora, ele viu toda a situação e, forçado pelas circunstâncias, é isso que Saul diz aqui no livro, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto. Ou seja, ele fez algo que ele não poderia fazer, ele não foi designado a fazer. Ok, isso foi um ponto. Aqui já em um outro ponto, é um outro contexto. Aqui Deus lembra de uma promessa que tinha feito ao seu povo, que quando o seu povo saiu do Egito, a primeira coisa que aconteceu depois da travessia do Mar Vermelho foi que subiu uma oposição. Eu acho que você lembra que um povo se levantou contra o povo de Deus depois da travessia, ou seja, não bastava toda a perseguição dos egípcios, o milagre que o Senhor fez, agora os amalequitas, que tem um significado muito forte, e depois a gente em outro momento pode refletir sobre isso, mas está relacionado ao entendimento da luta contra o espírito e a carne, como Paulo diz, a ideia de que essas coisas foram ditas para que a gente pudesse entender, era como se fossem sinais, né? O Antigo Testamento, muita coisa era colocado como sinais, simbolismos, para que a gente pudesse entender, e um dos simbolismos do povo amalequita que se coloca em oposição logo depois da travessia do Mar Vermelho ao povo de Deus era justamente a questão da luta, que ainda que liberto, né, no caso do contexto lá do Egito, liberto do poder do mundo, vamos dizer assim, do seu sistema, aquele que é nascido de novo ainda tem uma luta para travar contra os amalequitas. Os amalequitas se levantaram, uma história bastante conhecida. Você vai lembrar quando eu disser agora o que aconteceu. O que aconteceu naquele momento dos amalequitas é que, enquanto o povo de Deus estava lutando, ficava lá Moisés lá em cima, lembra? Com a sua mão levantada. E aí ele cansa e a mão começa a baixar, e aí o que acontece? O povo de Deus começa a perder a batalha. E aí depois eles veem que aquele processo de intercessão, que também tem outro significado, porque há lutas que se dão no reino, aqui no reino natural, e lutas que se dão também no reino espiritual. E precisamos discernir que tipo de luta a gente está lutando, para que a gente possa lutar com as armas certas, porque talvez a gente esteja lutando lutas espirituais com as armas carnais, e a palavra vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, e precisamos ter o discernimento, mas enfim, aí é outra coisa. Mas o fato é que o texto diz que enquanto Moisés estava com a mão levantada, o povo de Deus prevalecia. Quando baixava, o povo sofria baixas. E aí, cansado lá, né, se levantou dois homens do Senhor, se não me equivoco, eu acho que Josué e Caleb, né, levantam a mão, mas eu acho que estou equivocado, mas enfim, levantam a mão dele ali, o Arão, eu acho que era Josué e Arão, pronto. E aí o que acontece? Acontece é que naquele contexto, e tendo esse entendimento de que há um significado com relação ao povo amalequita, Deus tinha uma promessa, disse que ia arriscar o povo amalequita do mapa. Em outras palavras, era isso que Deus estava falando, né? Não usou essas palavras, mas era como se tivesse dito dessa maneira. Então, chegou um momento aqui, Deus usa, quer usar, no caso, o Saul com todo o seu exército ali, para poder executar essa vontade. E a ordem era muito clara, né? Deus tinha enviado Samuel para dizer a Saul: olha, vocês vão lá contra os amalequitas e vão destruir
tudo, não vai ficar absolutamente nada. Mata criança, mata mulher, mata homem, mata mulher, homem, idoso, todo mundo, boi, jumento, todos os animais, tudo que houver é para exterminar. E é justamente a ideia também, dentro do conceito da luta, da nossa luta, né, contra a carne, de que precisamos ter esse confronto diário e realmente não negociar com a nossa carne e fazer realmente guerra contra a nossa carne, se necessário, como Paulo diz, esmurrar o nosso corpo para que a gente possa se manter fiel ao Senhor, para que a gente possa se achar fiel na sua vinda, para que a gente possa estar com o Senhor na sua eternidade, no seu reino já estabelecido. Mas o fato é que nas duas histórias e nos dois contextos, Saul ele teve uma situação. A situação é que ele foi motivado não pela ordem dada, mas por aquilo que ele tinha de percepção. Em um momento ele diz, motivado pelas circunstâncias, eu agi daquela forma, ou seja, ele sacrificou, ele fez o sacrifício que ele não podia fazer, e aqui, nesse contexto, ele é questionado por Samuel de que, ao invés de matar todo mundo, ele ainda continua com o rei. Ele deixa o rei ali e ainda mais, gente, o povo ali ficou com os melhores dos despojos, ou seja, os animais e tudo, com a desculpa, queria que você lesse depois também esse capítulo, com a desculpa de que esses animais seriam para sacrificar ao Senhor. Veja que situação. Quando o Senhor já tinha dado uma ordem de que era para anular, aniquilar tudo. E é maravilhoso a gente saber disso e refletir sobre isso nesse tempo. Esse tempo que para muitos tem sido tempos desafiadores e realmente, como eu tenho dito, de forma direta ou indireta, a gente tem sido influenciado por toda essa situação em várias áreas da nossa vida, mas a palavra de Deus ela não muda de acordo com as circunstâncias. Eu queria que você lembrasse disso, né? Porque forçado pelas circunstâncias a gente pode, assim como Saul, tomar atitudes que vão fazer com que a gente perca promessas e bênçãos do Senhor, mas sobretudo perder a comunhão com o Senhor, porque simplesmente a gente está sendo forçado pelas circunstâncias, analisando, visualizando dentro da nossa percepção. A gente pode estar se enganando. A palavra do Senhor diz que não é para a gente se estribar no nosso próprio entendimento, ou seja, não é para a gente ver as coisas e fazer as coisas simplesmente porque a gente acha que tem que fazer, inclusive nem tudo que dá certo é certo. A gente precisa manter uma postura em todos os tempos, ainda que as circunstâncias mudem, todavia a palavra do Senhor não mudou. A ordem que o Senhor deu para nós continua sendo a ordem que Ele deu para Saul e para todo o seu povo. Nós estamos debaixo do direcionamento do Senhor, seja pelos homens do Senhor, profetas do Senhor levantados, pastores, líderes, mas sobretudo pela palavra. Você já tem ouvido várias coisas, você tem ouvido várias lives, você tem visto várias pregações nesse tempo, vários estudos, nessa flexibilidade de tempo, mas o fato é que a gente precisa fazer com que aquilo que a gente tem ouvido gere vida no nosso coração e norteie o nosso coração a ser estabelecido dentro de uma verdade. Por esses dias o pastor Davi colocou no grupo justamente a ideia de que muita gente tem visto esse tempo como muitos prenúncios, situações mais evidentes acerca da volta do Senhor Jesus, e isso é fato, né? Isso é muito verdadeiro. Mas eu quero que você saiba que isso são o princípio das dores, existem muitas coisas acontecendo e já muitas coisas aconteciam antes. Talvez agora, porque somos afetados diretamente, e eu acho que o brasileiro, a igreja brasileira tem esse tipo de problema, parece que o apocalipse só começa a acontecer quando a gente é afetado diretamente, mas agora, nesse momento, a gente consegue refletir mais, a gente tem um olhar mais voltado para isso, e que bom que a gente consiga realmente fazer essa leitura, mas que a gente tenha o discernimento. As coisas não mudaram. As circunstâncias podem estar mudando, mas a palavra de Deus não muda, ela continua sendo a mesma e tem direcionamento também para esse tempo, tem direcionamento para mim e para você, né? E eu queria que você pudesse entender isso, que nesse momento aqui, né, no capítulo 15,
a palavra do Senhor chegou para Samuel e Deus disse: eu me arrependo de ter constituído Saul por rei. Né? A palavra do Senhor vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. O contexto do arrependimento aqui é a ideia de que esse homem é um homem obstinado, é um homem que sempre está sendo levado pelas circunstâncias. Esse é um homem que justifica muito. Ele fica dizendo: eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso porque você demorou, eu fiz isso por causa daquilo outro. E muitos de nós têm assumido esse tipo de postura por anos. Né? De querer justificar ações, sobretudo insucessos na nossa vida espiritual, de relacionamento com Deus ou desobediência a Deus por causa de circunstâncias. Quando na verdade todos nós, a palavra do Senhor diz que todos nós estamos dentro de um contexto de tentação, todos nós estamos dentro de um contexto de tempos trabalhosos, todos nós estamos dentro do mesmo contexto. E você não pode ser como Saul, um homem, ou até no caso dentro do exemplo, uma mulher, que justifica as suas ações mediado pelas circunstâncias, forçado pela circunstância. Veja que lindo. Podia dizer, né? Forçado pelas circunstâncias. Você demorou muito, Deus demorou muito a intervir. Eu precisei dar o meu jeitinho, eu precisei fazer algo. Quantos de nós têm feito isso nesse tempo? Simplesmente porque é um tempo atípico. Eu preciso me proteger, eu preciso suprir as necessidades. Mas, gente, todos os princípios continuam e precisam ser percebidos e obedecidos nesse tempo. Inclusive é isso que Samuel diz. Saul estava ali, né, alegre, né, ou talvez até disfarçando. Eu penso que disfarçando, porque quando Samuel chega, né, ele chega, a primeira coisa que Saul diz, já no capítulo 15, ele diz: eu cumpri toda a vontade, né, com relação a ter matado todos os amalequitas, cumpri toda a vontade do Senhor. E quantos de nós tem cumprido parte da vontade do Senhor, né, com a desculpa de que aquilo que não foi cumprido na sua integralidade é justamente para que a gente use para o Senhor depois? Porque essa foi a desculpa que Saul falou. Saul disse: eu não cumpri toda a vontade do Senhor porque simplesmente eu peguei o rei, sabe? E peguei os animais e deixei que o povo pegasse os animais porque a gente quer sacrificar. Veja que desculpa maravilhosa. A gente vai devolver tudo isso para o Senhor. A gente vai fazer tudo para o Senhor, vai ser maravilhoso. E aí Samuel olha para ele e diz: olha, não é bem assim. Porque na verdade importa obedecer, é melhor obedecer. A gente fala tanto, né, desse versículo, é bem conhecido, mas nem todo mundo lembra do contexto desse versículo. É melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor diz: obediência eu quero, muito mais do que sacrifícios. Porque na verdade a desobediência é como um pecado de feitiçaria. E é maravilhoso a gente saber disso nesses dias, gente. Porque, primeiro, há circunstâncias que podem mover você a fazer coisas que não deveria fazer, e você pode querer estar se justificando. E outra coisa, de você querer obedecer ao Senhor em parte. E a gente é muito tentado nesse tempo. Eu tenho trazido palavras, algumas pessoas têm dito: mas pastor, o pessoal está passando por aflições, sofrimento, aquela palavra que acalenta o coração. Eu não entendo que exista outra palavra que acalenta o coração e que direcione, que dê mais graça e amor do que uma palavra que coloque você de novo no caminho, que coloque a sua mente a pensar da maneira que Deus deseja que você pense. Então, é maravilhoso, gente, que a gente esteja sendo direcionado pelo Senhor por meio dessa reflexão. Nós precisamos continuar com o nosso coração voltado para o Senhor. Somos falhos. Cada um de nós enfrenta tipos de situações diversas. Cada um de nós tem lutado contra a carne, mas a ordem do Senhor era dizer: olha, mata tudo, não dá lugar à carne, não dê lugar ao diabo. Não dá lugar. Gente, o que acontece nesses dias é que muita gente não tem percebido que até no silêncio, esse silêncio tem sido ensurdecedor. Às vezes muitas pessoas têm dito: mas eu não tenho conseguido escutar Deus mesmo em meio a tantas situações. Algumas outras pessoas têm feito desse tempo desafiador um tempo oportuno para poder crescer, para colocar em dia aquela lista, sabe, que a gente deu de leitura bíblica. Eu estou fazendo isso. Outras pessoas simplesmente estão se escondendo atrás de que
estou descansando, aproveitar aquelas férias e tudo. Gente, é tempo da gente acordar, é tempo da gente continuar obedecendo ao Senhor e não justificando. O Senhor odeia. Quem justifica muito se arrepende pouco. Eu sempre tive isso comigo. E de uns meses para cá, mais ainda, principalmente do final do ano para cá. Então, quem se justifica muito se arrepende pouco. Ao contrário da postura, né? Veja, no primeiro contexto, Samuel diz assim: o seu reino iria subsistir, né? Iria, no caso, existir para sempre, mas agora já não vai mais acontecer, né? Deus, inclusive, já está separando um rei para si, que era Davi. Aí veja Davi, veja que diferença o contexto do rei Davi. O contexto do rei Davi é de que um homem, assim como Saul, falhou em várias decisões, em várias situações, a gente sabe bem da história, mas questionado por um outro profeta, no caso o profeta Natan, com relação ao seu erro, eu não vi, e você há de concordar comigo, uma justificativa desse homem. Porque simplesmente, primeiro, reconhecia a autoridade do homem de Deus, do profeta, e entendia que Deus é um Deus que revela, é um Deus que conhece os corações, um Deus que sabe, ainda que a gente esteja fazendo muita coisa oculta, escondida, Deus sabe do coração do homem. E o que acontece? Deus vai e revela, dizendo da situação. E ele abraça toda a culpa. Aquela pregação que eu falei para vocês, no tempo que a gente estava ainda frequentando lá o templo. Né? Ele não fica justificando como Saul. A postura de Saul é de um homem que justifica, um homem que engana a si mesmo. Né? Davi, ele pega assim, ele diz assim: não foi a mulher, não foi a situação, não foi não sei o que. Ele diz: eu pequei. Ele podia ficar dizendo um monte de coisa. Foi a mulher que estava ali, foi não sei o que, um monte de justificativa. Ele disse: eu pequei. Eu pequei contra ti, pequei contra o Senhor. E não apenas com o Senhor, no contexto dele, ele pecou contra o Senhor, contra a sua família, contra o povo, enfim. Mas o fato é que aquele homem se arrependeu. E cada um de nós estamos sujeitos a falhas, gente. Cada um de nós, eu, você, todos nós estamos sujeitos a falhas. Mas a gente precisa saber de que precisamos recorrer aos processos de perdão. E eu creio que Deus está direcionando isso, eu estou sendo fiel ao direcionamento do Senhor, a que você entenda, Deus não te julga. O que é que Deus vai fazer? Deus quer que você se conscientize do erro, de que você realmente faça um processo de restituição, procure as pessoas, se você feriu algumas pessoas, para que as pessoas possam receber do Senhor o entendimento, porque pessoas olhavam para você com um entendimento sobre o Evangelho e de alguma maneira foram feridas, seja na sua família, seja fora. E o que acontece? Você procura essas pessoas, as pessoas estão acessíveis, você fala, pede perdão tal, se foi alguma pessoa diretamente, tá? E se não estão acessíveis, não querem, mas você fez a sua parte. Mas o fato é que a gente precisa andar no processo de restituição. Esses homens que se justificaram, eles não encontraram perdão do Senhor, porque quem se justifica muito não é justificado, e o Senhor é que nos justifica. Então eu queria que você pudesse lembrar disso. Não justifique as ações que você tem tido, se você está nesse contexto do que eu estou falando, com as circunstâncias. Movido pelas circunstâncias foi que eu fiz isso. Ou também dentro daquilo que o Senhor já falou, que era para você anular por inteiro aquilo que é de estimação, aquilo que é ruim, aquilo que te afasta de Deus, e você ainda mantém só um pouquinho, e com a desculpa de depois glorificar o Senhor com alguma coisa, enfim, eu não sei. Estou sendo fiel ao direcionamento do Senhor aqui, tá? Então, você também precisa lembrar da palavra, como o Senhor me lembrou nesse dia, de que o Senhor deseja que a gente obedeça e não que a gente sacrifique. A gente precisa obedecer ao Senhor. O Senhor deseja que a gente tenha o coração voltado para Ele. Esse é um tempo de voltar o nosso coração para o Senhor. O Senhor está pronto para nos perdoar, para ministrar graça sobre o nosso coração, através da vida de outras pessoas também. A sua família precisa ser restaurada, como a minha tem sido. As pessoas precisam ser restauradas. A sua vida pessoal precisa ser restaurada. Vamos levantar, gente, nesse tempo um altar de adoração ao Senhor, porque o Senhor está pronto para derramar sobre nós o fogo do Espírito Santo, para que a gente possa
sair desse tempo muito mais fortalecido nele, muito mais conscientes da nossa espiritualidade, do nosso coração, como igreja, sendo uma igreja relevante, vivendo primeiro uma vida de santidade, porque, gente, eu tenho tanta coisa para a gente fazer na igreja e como igreja, mas eu sei que não tem como a gente fazer muitas coisas ainda se a gente não for tratar no nosso coração em várias coisas pontuais. Deus está restaurando. Restauração na vida pessoal, na nossa família e na igreja. Esse é o tempo da igreja do Nazareno aqui em Caruaru, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Continue fazendo parte desse tempo. Espero que realmente essa palavra tenha falado no seu coração e que você possa continuar debaixo da presença do Senhor. Tenha um restante de semana abençoado. Que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo
vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face do espanto, com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Que a tempestade é você,